vamos para a matéria de capa, antes da gente encerrar, porque também é sobre Banco Master, né? Não tem muito para onde seguir. Daniel Worcaro foi atendido em hospital, tem a questão do Paulo Henrique Costa, com o julgamento terminando hoje, e a capa segue dessa forma aqui em Metrópolis.com. O ex-presidente do BRB pediu estratégia para a liquidação do Master 50 dias antes da decisão do Banco Central, assim como a Manuela Alcântara estava trazendo os detalhes da Isadora Teixeira aqui na grande angular, coluna do Metrópolis.com. E aqui na arte a gente vê esses dois elementos, né? Com quem o Paulo Henrique Costa estava tentando negociar essa liquidação 50 dias antes dessa decisão do Banco Central. O ex-presidente do Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa, sabia do risco da liquidação do Banco Master 50 dias antes da decisão do Banco Central. Nesse momento, o BRB já havia adquirido as carteiras podres, né, de crédito do Master e tinha recebido a negativa para adquirir a própria instituição financeira. Porque era isso. O Paulo Henrique Costa, mesmo com o Banco Master cheio de problemas, queria comprar o banco com o BRB, né? E não só quis, como comprou bilhões e bilhões e bilhões de reais de créditos inexistentes. Numa mensagem inédita obtida pelo Metrópolis, o Paulo Henrique Costa disse ao então diretor jurídico do BRB, o Jacques Veloso, o seguinte, abre aspas, Jacques, precisamos definir as estratégias jurídicas para o cenário de liquidação do Master, fecha aspas. A conversa ocorreu no fim da tarde de 29 de setembro de 2025. Daniel Worcaro foi preso dia 17 de novembro de 2025. Isso tudo 50 dias antes da liquidação extrajudicial determinada pelo Banco Central. No início daquele mês de setembro, o BC anunciou que rejeitou a compra do Master pelo BRB. As investigações dos órgãos de controle já estavam em curso. No mesmo dia em que o BC decretou a liquidação do Master, a Polícia Federal deflagrou a primeira fase da Operação Compliance Zero. O Paulo Henrique Costa foi afastado do cargo e alvo de busca e apreensão. 5 meses depois, em 17 de abril de 2026, o ex-presidente do BRB foi preso após a PF apontar esse esquema gigantesco de propina, podendo chegar a 146,5 milhões de reais. Daniel Worcaro pedia favores para o Paulo Henrique Costa, inclusive pelo celular, trocando mensagens, tudo registrado, portanto, e o Paulo Henrique Costa recebia imóveis, dinheiro, para conseguir fazer essas manobras injustificáveis, que naquela época já eram injustificáveis. Quando o BC, em setembro, impede a compra do BRB do Banco Master, está muito evidente que tem problemas aí. Mesmo assim, há compras de créditos podres e também as tentativas de compra do próprio banco. É isso tudo que a Isadora Teixeira traz para a gente agora, de que o ex-presidente do BRB, 50 dias antes da decisão do Banco Central, já sabia da liquidação. Então ele tentava adiantar e correr com o processo, com o Jacques Veloso, que é esse diretor aí, para conseguir fazer todo o esquema criminoso. E como eu disse, Manuela disse aqui, tem no texto da Isadora Teixeira também, tudo registrado. As quebras de sigilo de Daniel Worcaro, de Paulo Henrique Costa, deixam muito robusto o processo contra os dois. E é por isso mesmo que o ministro André Mendonça, lá atrás, quando prende o Daniel Worcaro de forma preventiva, pede para que ele continue preso e agora também reforça, no caso do Paulo Henrique Costa e do advogado que foi preso também junto com o Paulo Henrique Costa, o Daniel Monteiro, que era o arquiteto jurídico das propinas, das lavagens de dinheiro, de todo o esquema criminoso do Daniel Worcaro. Não tem como os dois serem retirados da cadeia, porque eles continuam praticando crimes, têm um alto poder de influência, e isso tudo a gente vai ver se, além de André Mendonça e Luiz Fux, se Nunes Marques e Gilmar Mendes acompanham o voto. Isso tudo eles têm para registrar em plenário virtual até às 11h59 da noite dessa sexta-feira, mas, como a Manu trouxe para a gente, quando um ministro faz o seu registro do voto, a gente já sabe mais ou menos como está o clima. Por enquanto, 2-0. Na turma tem mais um ministro, o Dias Toffoli, que se declarou suspeito também nessa discussão vinculada ao Banco Master. Ponto final. Agora, a Acorda